Olá, pessoal. Você já ouviu falar de longo-termismo e transhumanidade? Não? Vou tentar te explicar. Fica aí. Tem gente decidindo agora que você vale menos do que um fantasma que vai nascer daqui a 1000 anos. Não é metáfora, não é exagero retórico, é apenas uma matemática rodando nos bastidores das fundações bilionárias, lá no Vale do Silício, nos escritórios de Oxford, nas think tanks, que recebem muito dinheiro de quem constrói a inteligência artificial e depois financia a pesquisa sobre como essa mesma inteligência artificial vai nos extinguir. E a conta fecha de um jeito que transforma o seu sofrimento hoje em arredondamento estatístico. Mas isso tem um nome: longo-termismo. E o que seria isso exatamente? Bom, é a visão de que o futuro das próximas gerações importa moralmente tanto que deve orientar partes importantes das nossas escolhas no presente. E a lógica é tão sedutora quanto perigosa. Eles dizem que a localização temporal não importa moralmente. Uma pessoa que vai viver em 2500, daqui a muitos e muitos anos, tem o mesmo valor que uma criança morrendo de desidratação no sertão do Piauí nesse momento. Parece justo, né? Justiça intergeracional soa bonita em palestra de TED. E aí que está o problema. Eles projetam que a humanidade pode durar 1 milhão de anos. É a duração média de uma espécie de mamífero. Né? Se a gente não se extinguir, vão existir trilhões de pessoas no futuro. Trilhões. Comparado com esse número, os 8 bilhões de hoje são um erro de amostragem, né? Um arredondamento para baixo. E quando você multiplica trilhões de vidas potenciais por qualquer probabilidade mínima de existir um desastre existencial, o resultado matemático supera qualquer benefício que você dê para quem está respirando agora. Salvar uma criança agora? Hoje, nesse momento? Bom, evitar 1 trilhão de mortes futuras? Melhor ainda. O filósofo Toby Ord colocou no papel os números do Apocalipse. O risco de extinção por causas naturais no próximo século será 1 em cada 10.000. Mudanças climáticas, 1 em 1000. Pandemias de laboratório, 1 em 30. Inteligência artificial desalinhada, 1 em 10. Veja a probabilidade, hein? 1 em 10, 10%. Só que aí você tem que somar tudo, né? E aí as probabilidades são maiores, não é isso? A chance de uma catástrofe existencial nos próximos 100 anos é de 1 em 6. 1 em 6. E a solução matemática ela parece bem clara. Intervenções que reduzam esses riscos, mesmo que marginalmente. Vale mais do que intervenções que afetam milhões de pessoas hoje, no presente, agora. Espera um pouquinho. Porque aqui entra o segundo ato dessa peça. O longo-termismo, ele não caminha sozinho. Ele tem um parceiro de dança que muita gente não percebe. E aí o que eu vou falar de transhumanismo, olha que legal. E aí que a coisa começa a ficar mais visceral, né? Mais complicado. Porque o longo-termismo diz que precisamos preservar o futuro da humanidade. E o transhumanismo, ele responde que para preservar a humanidade, precisamos deixar de ser humanos. Olha que paradoxo, né? Vou tentar te explicar. O longo-termismo, ele opera com uma ética da precaução. Foca em mitigar, diminuir riscos, maximizar probabilidades, garantir que a história continue. É uma filosofia estratégica que busca estabilizar o futuro antes que ele possa florescer. Agora, o transhumanismo ele é diferente. É uma filosofia da transformação radical. Ele quer superar as limitações biológicas da condição humana. Mortalidade, doença, deficiências cognitivas, restrições físicas e tudo mais, que é visto como um problema técnico a ser resolvido. Veja, os problemas nossos de saúde são problemas técnicos e precisam ser resolvidos, mas não como condição existencial a ser vivida. Dois movimentos, uma engrenagem. E a conexão não é acidental. O longo-termismo ele fornece a justificativa moral que o transhumanismo precisa. Sozinho, o projeto de imortalidade digital, aprimoramento cognitivo, modificação genética, ele soa aí como fantasia de um bilionário excêntrico. Mas quando você encaixa dentro do mandato do longo-termismo, aí passa a virar uma necessidade instrumental. E a lógica é, vou tentar explicar para vocês. Para garantir um futuro astronomicamente grande e próspero, a humanidade precisa se tornar mais resiliente, mais inteligente, mais duradoura. E como fazemos isso?
transformando o que somos. É o futuro justificando a mutação. As ameaças identificadas pelo longo-termismo exigem capacidades humanas que estão muito além do nosso estado atual. Para navegar a complexidade da inteligência artificial avançada, talvez precisemos de cognição ampliada. E para garantir a sobrevivência, né, após um cataclisma terrestre, né, talvez precisemos modificar o corpo para suportar ambientes hostis. A imortalidade digital, dissociando a consciência da fragilidade do corpo biológico, ofereceria o quê? Continuidade, mesmo que a Terra se tornasse inabitável. Em todas essas instâncias, o transhumanismo não é o fim em si mesmo, mas é o meio, a ferramenta, o veículo para alcançar a sobrevivência que o longo-termismo considera o maior dever moral. Mas aqui tem uma contradição que ninguém gosta de falar. Ora, se a gente modifica nosso corpo, nossas mentes, nossa natureza de maneira incremental, nós vamos chegar num ponto que não dá mais para dizer que somos humanos. É o paradoxo do barco de Teseu aplicado à espécie. Quando você troca todas as peças de um barco, ele ainda é o mesmo barco? Se a humanidade se transforma gradualmente através da tecnologia até se tornar pós-humana, o longo-termismo estará somente preservando a espécie, mas ao preço de extinguir a condição humana. Preservar exatamente o quê? Linguagem genética? Ou a condição humana com tudo que ela carrega de vulnerabilidade, finitude e mortalidade? Talvez a filosofia nos ajude a entender um pouquinho melhor porque há valor intrínseco na condição humana tal como ela é. E é aqui que Viktor Frankl entra na conversa. Mas não como citação de livro didático, aquela coisinha, né? Não. Né? Mas como um alerta sobre o sentido. Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração, escreveu que o sentido da vida muitas vezes emerge justamente do confronto. Confronto com o quê? Com o sofrimento e com o limite final, que é a morte. Se o transhumanismo busca curar a morte como se fosse uma doença, e o longo-termismo busca garantir um futuro infinito para essa vida curada, a gente não corre o risco de criar uma existência perpétua, mas vazia? Pense nisso. Ou seja, uma existência perpétua, mas vazia. Por que eu falo isso? Porque a vulnerabilidade ela é fonte de empatia. A limitação ela é fonte de criatividade. Eliminar tudo isso em nome da sobrevivência pode criar um futuro seguro, mas existencialmente vazio. E ainda eu acrescento mais. Essa história toda tem um gosto amargo e um elitismo, ou pior, do ecofascismo, disfarçado, obviamente, de filantropia. Quando você diz que o clima não é a prioridade máxima porque não vai extinguir a espécie inteira, você está ignorando quem está morrendo agora com a seca, com a enchente, com a perda da safra. São populações do sul global, são os pobres, são os que nunca vão ter bunker nem colônia em Marte. Para o longo-termismo radical, garantir a sobrevivência da espécie pode significar salvar uma minoria privilegiada em ilhas de alta tecnologia, não é isso? Enquanto a maioria definha um planeta hostil. Desde que a chama da humanidade ela não se apague totalmente, a missão será cumprida, certo? Errado. Essa lógica ignora o que filósofas como Martha Nussbaum chamam de abordagem das capacidades. Não basta estar vivo, é preciso ter condições de florescer, ter dignidade, ter acesso ao básico. Ignorar o sofrimento concreto de bilhões em nome de um futuro hipotético de trilhões, para mim não é ética. Mas na prática me parece mais uma crueldade calculada. E tem um nome para essa vulnerabilidade matemática, é o que chamamos de o assalto de Pascal. A dependência de probabilidades minúsculas atreladas a recompensas populacionais infinitas cria esse risco. O conceito demonstra que a exigência de sacrifícios imediatos pode ser matematicamente justificada pela mera menção de recompensas ou punições estatisticamente improváveis, mas de proporções extremas. A instrumentalização desse cálculo exige ações com custos imensos no presente, para evitar cenários puramente hipotéticos, paralisando assim ações governamentais práticas de hoje. Você aceita sacrificar tudo que tem hoje baseado numa
promessa estatística improvável de recompensa infinita no futuro, você não acha que isso seria uma aposta cega? Mas quem está financiando tudo isso? É aí que eu acho que a coisa começa a ficar um pouco ácida. São exatamente as mesmas pessoas que estão construindo a inteligência artificial, os mesmos conglomerados de tecnologia que lucram bilhões com algoritmos que espalham ódio, desinformação, automatizam empregos, muitos, milhões e milhões, né? Mas também doam milhões para instituições de pesquisa estudarem como a IA vai nos matar em 2080. Vocês conseguem perceber a ironia? Enquanto o algoritmo do seu feed destrói a democracia e a saúde mental da sua geração hoje, esses mesmos bilionários doam para prevenir riscos existenciais futuros. É o perfeito mecanismo de lavagem de consciência e de poder. Dois estudiosos, Anja Kaspersen e Wendell Wallace, disseram isso claramente. Foco exclusivo em riscos de longo prazo funciona como mecanismos de proteção para os desenvolvedores de tecnologia. Parece lógico, né? O redirecionamento da atenção pública e regulatória para ameaças existenciais futuras atenua a pressão sobre os danos imediatos causados pelos sistemas de algoritmos atuais. O financiamento de institutos focados no futuro provém diretamente dos conglomerados que se beneficiam da ausência de regulações sobre software operado no presente. Essa estrutura consolida o poder de decisão sobre os rumos da civilização humana nas mãos de um número reduzido de executivos. Democracia? Onde? Está vendo a ironia aqui? Então, essa abordagem ela transfere a resolução de questões fundamentais da arena democrática, com seus debates públicos e representações variadas, para uma elite de cientistas, filósofos e engenheiros, muitas vezes autodesignados, que detêm os modelos computacionais e os dados. A alternativa a um governo democrático representativo é, para alguns, uma tecnocracia deliberadamente despolitizada, onde as decisões mais importantes são feitas com base em cálculos de custo-benefício. E, obviamente, excluindo vozes e valores que não se encaixem nesse modelo racional. E a economia disso tudo? A mecânica que valida essa teoria reside na taxa de desconto social. Em análise econômicas padrão, os formuladores de políticas utilizam uma taxa de desconto baseada na preferência temporal, atribuindo um valor menor a benefícios que ocorrerão em um futuro distante, em comparação aos benefícios imediatos. O longo-termismo propõe a utilização de uma taxa de desconto social igual a zero ou próxima de zero, no caso, para o bem-estar humano, né? A aplicação de uma taxa de desconto de apenas 1% ao longo de 1.500 anos resultaria na avaliação do bem-estar de 1 milhão de pessoas futuras, como equivalente a menos de um terço do valor de uma única pessoa viva no presente. A remoção da taxa de desconto temporal mantém o valor numérico das populações futuras inalterado, matemática pura. Essa formulação matemática fornece o embasamento necessário para direcionar projetos de infraestrutura, formulação de políticas globais e fundos de investimento maciços para tecnologias voltadas à proteção intergeracional. Em termos de ética populacional, o longo-termismo se apoia fortemente na visão do utilitarismo total. O utilitarismo total estabelece que o estado de maior bem moral é aquele que contém a maior quantidade absoluta de bem-estar. A adição de um indivíduo com uma vida satisfatória eleva o valor total do mundo, tornando a expansão e a continuação ininterrupta da civilização humana um imperativo categórico. Mas tem um problema: a imprevisibilidade. As estimativas de impacto a longo prazo, elas operam em cenários de extrema incerteza empírica. A expansão temporal dessa métrica resultou na transferência do foco de alocação de recursos das populações atuais para as populações potenciais do futuro. Instituições de pesquisa que avaliam esses riscos distantes recebem financiamento substancial de investidores do setor de tecnologia, os quais também desenvolvem os sistemas que geram esses mesmos riscos. Essa dinâmica gera um cenário rigoroso de avaliação de prioridades. O capital investido na preparação para ameaças futuras reduz o capital disponível para o tratamento de doenças crônicas e preveníveis no presente. Mas os temas saída, longo-termismo institucional
emerge como uma vertente da filosofia política que avalia as estruturas de governança e os sistemas legais em relação aos seus efeitos intergeracionais duradouros, dispensando, portanto, o rigor matemático do utilitarismo total. A implementação dessa vertente ocorre por meio de comitês de avaliação de impacto futuro em parlamentos, estabelecimento de regulamentações ambientais permanentes e fomento a modelos econômicos baseados em estabilidade termodinâmica em vez de crescimento contínuo de consumo. A integração de métricas de justiça ecossocial promove a proteção da biodiversidade como um fim necessário para a resiliência do sistema terrestre. Portanto, não é sobre escolher, é sobre encontrar um caminho que nos torne responsáveis por ambos, futuro e presente. Porque não existe futuro de longo prazo sem um presente justo. Se a gente continuar tratando pessoas reais como danos colaterais num cálculo de planilha, não vai sobrar ninguém para celebrar o ano 3000. A tecnologia deve servir para ampliar a vida humana e não transformá-la num experimento de laboratório onde o presente é descartável. O risco real não está só na IA, de repente ficar doidona, né? O risco real é a gente perder a humanidade no presente, enquanto tenta salvar um fantasma no futuro. E aqui tem uma coisa que eu preciso que você pense comigo. Porque, no fim das contas, essa discussão toda sobre longo-termismo e transhumanismo revela algo mais profundo sobre como a gente lida com a finitude, com a morte, com o limite. A gente tem medo de acabar. E esse medo, ele é tão, mas tão grande, que a gente aceita transformar o que somos em nome de continuar sendo. Aceita que bilionários decidam por nós. Aceita que o presente seja sacrificado. Aceita que a democracia vire cálculo. Aceita que a ética vire planilha. Mas talvez a verdadeira coragem não seja garantir um futuro infinito. Talvez a verdadeira coragem seja viver um presente finito com dignidade, com justiça, com responsabilidade. Pensa nisso. E a pergunta que fica e que eu quero que vocês respondam aqui nos comentários é a seguinte: vale a pena salvar o mundo se o preço for abandonar quem vive nele hoje? E mais, quando a gente transforma a humanidade para salvar a humanidade, o que sobra no final? A gente ou outra coisa que usa nosso nome? Gostaram do conteúdo? Então, por favor, deixe seu like para que isso possa ser compartilhado por outras pessoas e inscreva-se no canal se julgar adequado. Um grande abraço.